C'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vocês pediram. Na verdade foi uma pessoa só que pediu. Mas a gente começa assim, né? Um dia é uma pessoa que pede, outro dia duas, outro dia a gente chega a 50 milhões. Porque eu gosto de sonhar com o pé no chão. Brincadeiras à parte. Hoje a gente vai falar da série Sweet Home. Essa série coreana que estreou na Netflix há um tempo e que figurou naquela época entre os tops mais assistidos. Eu assisti essa série para poder falar para vocês, ou seja, foram 10 episódios, 50 minutos cada. Além disso, eu fui ler o Webtoon, que são 140 capítulos, para poder trazer algumas informações interessantes. E, obviamente, eu estou dizendo isso para dizer que deu um trabalhão fazer esse vídeo, por isso já vou pedir, deixa o like, curte, compartilha. No geral, nas terças-feiras eu falo de francês, porque eu sou professor de francês, e nas quintas-feiras eu deixo para falar de cinema, série, anime, por aí vai. E aí você aperta o sininho, você vê o título. Ah, não gostou? É de francês? Deixa quieto. Eu vou começar dizendo que eu gostei muito da série. Talvez eu tenha tido um ou outro problema, mas de uma forma geral ela é bem legal. E a primeira coisa que eu achei muito inteligente é a forma como ele introduz a ideia de um jeito que seduza a galera ocidental. Logo no início da série, a gente acha que a gente está diante de uma série de zumbis. Inclusive os personagens fazem brincadeiras sobre isso. Ele foi mordido, então ele está contaminado. Até mesmo quando a mulher fala que ela está dando peixe ao segurança por causa de um noblesse oblige, que é o termo que ela usa, para dizer que você vem de uma família nobre. Por conta do seu nome, você precisa agir de uma forma que demonstre o valor do seu nome. E aí quando o cara abre a caixa de peixe, é um peixe podre. E aí o nariz dele começa a sangrar. E eu achei isso muito inteligente, porque faz a gente que não está acostumado com o que vai ser Sweet Home começar a assistir por talvez gostar de séries zumbis. Já que a gente pode até acreditar que ali era onde começava um plano de contaminação, mas não é o caso. Na verdade, não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Para quem já viu e leu o livro Maze Runner, você deve ter notado que o filme também faz isso. Ele pega tudo que tinha em Maze Runner e transforma no filme basicamente um filme de zumbi. A diferença é que eles de fato transformam o vírus do Maze Runner em um vírus que se aproxima muito à nossa noção de zumbi, sendo que no livro não é tão exatamente assim. Já no Sweet Home, eles tiveram a coragem de introduzir uma cultura que pra gente muitas vezes é nova, principalmente se você não está acostumado com a animação asiática. No Sweet Home, na verdade, não são zumbis, são bakemonos, ou seja, monstros. Se você gosta de anime, você não vai ter nenhum problema para entender isso. Você já deve ter visto, por exemplo, Promised Neverland, que é o primeiro que me vem à cabeça dos mais recentes. Além disso, me lembra muito Blood Sea, que quem gosta de uma coisa gore e sanguinolenta, sem dúvida esse anime é pra você, onde os monstros invadem o mundo humano e os humanos, como são muito frágeis, morrem por qualquer coisa e das formas mais brutais possíveis. Eu acho que no ocidente, filme de monstro mesmo, só na década de 80, 90, e mesmo assim, quando tinha monstro, era um único monstro ou alguns poucos. Porque a ideia é que o ser humano tivesse uma tentativa de combatê-lo. Por exemplo, o filme de monstro eu lembro de A Bolha Assassina. Eu lembro do filme Vermes Malditos, que inclusive teve mais de um, não sei porquê, teve 1, 2, 3 eu acho. E também aquele filme muito bizarro que é O Monstro do Armário. A gente geralmente conhece mais filmes de vampiros, lobisomens, zumbis e até demônios. Só que demônio para o ocidente é bem diferente do demônio para a cultura asiática. Pensa, por exemplo, se você gosta de anime, em Zatch Bell, onde, se você parar para pensar, todos aqueles personagens são demônios. E o Hakusho, onde você tem o Uramesh que vai para o mundo dos yokais, demônios. Aí você diz, Diogo, mas vai me dizer então que vampiro, lobisomem não são monstros? Sim, eles são monstros, mas eles são diferentes, porque o vampiro, o lobisomem, o zumbi, eles são uma raça específica, com regras específicas. O que caracteriza um monstro, a princípio, um bakemono, é a singularidade, ou seja, ele é meio único, cada um tem uma forma distinta. Além disso, eles são geralmente agressivos e eles só querem criar destruição. Aí eu nem preciso dizer que vão ter spoilers tanto da série quanto da Webtoon nesse vídeo. Mas por via das dúvidas fica aqui o aviso, caso você não queira spoilers, vá lá assistir Sweet Home, vai lá ler o Webtoon, depois você volta para aqui. Dito isso, vamos que vamos! A série nos apresenta diversos personagens que moram no condomínio Sweet Green. Um condomínio caindo aos pedaços que, obviamente, você já percebe que quem mora ali está ali porque precisa, e não necessariamente porque quer. O que permite que ao longo dos 10 episódios, e por isso são 10 episódios, eles consigam trabalhar o background de cada um desses personagens, o que fica bem legal.
E eu já vou avisar, gente, eu não sei pronunciar o nome da galera, eu não vou conseguir pronunciar certo, eu vou fazer um esforço. Porque depois vem no comentário vocês falando, oh meu Deus, olha só, ele pronunciou tudo errado. Ah, não acredito que você errou esse nome. Gente, eu já sou um senhor de idade. Depois de certa idade, isso é muito real, tá? A gente já não consegue, não sem esforço, pronunciar sons que a gente não está acostumado. É por isso que é mais difícil uma pessoa de idade, muitas vezes, aprender o idioma do que uma pessoa mais nova. Se a galera se chamasse Maria, João, Rafael, tudo bem. Mas não, o nome da galera é Cha Yu-sun, Pyong-san-wok, Si Yi-kyong. Não vai rolar, gente. Mas eu vou dar a descrição de quem é quem para vocês identificarem que personagem é qual, do qual eu tô falando. O nosso protagonista se chama Cha Yun-song. Na verdade, ele é um neném. O que é isso? Um cara que nem trabalha, nem estuda. Ele vive trancado no seu quarto, jogando videogame. Essa é a vida dele. E no início você até odeia ele, só que depois que você vai entendendo a história, você começa a entender porque ele é assim e até simpatizar com ele. O webtoon acaba dando um pouco mais de detalhes da vida do nosso protagonista. Ele conta a vida do protagonista até antes mesmo dele começar a sofrer o bullying. E o nosso protagonista, ele é uma pessoa muito legal e muito solícita, que ajuda os outros, que era uma pessoa muito querida na escola. Até que chega um dia que ele resolve ajudar um menino rico, que descobre que o nosso protagonista existe. E por isso começa a fazer a vida dele no inferno, começa a agredir, proibir que as outras pessoas falem com ele. Como esse menino rico ele é filho do chefe do pai, o nosso protagonista, ele nada pode fazer. Na verdade, quando os pais descobrem o que está acontecendo na escola, eles vão até a escola e até conseguem solucionar o problema. Porém, esse menino rico ele é perdoado, já que ele tinha muito status e nada acontece. Simplesmente ele deixa o nosso protagonista em paz e escolhe outra pessoa para começar a arruinar a sua vida. Não só isso, já seria um problema, que arruine os laços familiares. O nosso protagonista, em um dado momento, ao ver que esse menino mimado estava fazendo bullying com outro menino, dizendo que se esse outro menino se jogasse na frente do carro, ele pagaria a cirurgia da mãe, ele toma uma atitude e empurra esse menino rico na frente do carro. O que acontece? O pai dele é mandado embora no dia seguinte e não só isso, aquele menino que sofria bullying, ao invés de agradecer o protagonista, ele na verdade vai xingar o protagonista, porque por culpa dele a cirurgia da mãe não foi paga e a sua mãe veio a falecer. O que fez com que ele entrasse em completo desespero e se trancasse no quarto. E é por isso que ele se torna um neném. Claro que isso vai contado ao longo dos episódios. Eu estou adiantando aí a história de vários episódios. A família já destruída, ela morre em um acidente de carro. Outra coisa que para mim não ficou clara na série, que houve duas viagens em família. Uma que o nosso protagonista não foi e uma segunda que ele foi, que é quando ele sofre um acidente. Na webtoon isso é melhor explicado. Na verdade, o protagonista ele não vai na viagem de carro. E nessa viagem de carro é que a família dele morre e só ele fica vivo. O monstro que está dentro do nosso protagonista cria um universo paralelo onde ele reconta aquela história para que o protagonista se sinta mais culpado ainda. Onde ele está na viagem e ele diz, eu quero que vocês morram. A família sofre um acidente de carro e todos morrem menos ele. Eu não tenho certeza até onde a série foi e onde foi o webtoon que me mostrou. O nosso protagonista, isso tem na série, ele diz que vai se matar no dia 25 de outubro. Esse anime acontece em outubro, começa mais ou menos no dia 3 ou 4 de outubro, que é onde começam os acidentes, e vai até mais ou menos o dia, sei lá, 27, 28 de outubro. O primeiro arco iria até o dia 24 de outubro, e no dia 24 de outubro é quando eles tentam sair do imóvel, do edifício, e é quando eles não conseguem e chega aquele grupo de bandidos que tem na série, e também tem no webtoon, de uma forma diferente, mas tem. Mas por que o protagonista ele decidiu se matar só no dia 25 de outubro? Era porque ele era muito fascinado por um anime chamado Marine in the Sky, e no dia 25 de outubro ia sair uma adaptação daquele anime. E ele estava muito no hype de ver aquele anime, por isso ele só iria se matar depois. Obviamente eu não vou falar de todos os personagens. Eu só vou deixar claro que a bombeira não existe na webtoon, ela só existe na série. O nome dela é Seo Yu-kyung. E todo esse arco ligado aos militares não vai existir no webtoon. E eu até entendo do porquê ele tem na série, já que eu noto que é uma tendência das adaptações a quererem fazer uma coisa mais pé no chão. Colocar o exército, colocar uma coisa meio militar, eu acho que acaba atraindo um público maior, principalmente aquele público que não gosta daquela coisa do mágico. E ok, que seja.
Inclusive isso dá abertura para a segunda temporada. O Webtoon já fechou e eles tomaram outros rumos. Além disso, a Lee En-yu, que é a menina que é bailarina na série, na Webtoon ela é um amorzinho de pessoa. Você não sente aquele ódio que você sente dela na série. Você fala, ai que menina nojenta. E você fala, tá, mas ela é legal, mas ela é nojenta. E você fica naquele amor e ódio. Então, na Webtoon ela só é muito legal. Inclusive ela tem sim um crush pelo protagonista. Mas na Webtoon, na verdade, o protagonista ele tem muito mais um caso com a Sisu. Assim como não tem esse lance de cirurgia com a apendicite, também é coisa que só vai ter na série. Mas talvez o que mais me chocou entre as mudanças é a personalidade do Sang-won, que na série é um gangster, um assassino de aluguel, e que na Webtoon ele é um cara incrível, real, assim, tipo, ele é muito foda na Webtoon. Você fala, cara, ele é muito incrível. Depois você até descobre que ele é um detetive. E que ele foi expulso da polícia por ele ter agredido, usado muita violência com um criminoso que era filho de poderosos, então por isso que ele é expulso da corporação. E daí eles pegaram isso pra série porque no início da Webtoon chamam ele de gangster, depois descobre que ele não é um gangster, que é uma pessoa super legal, e também porque como ele espancou um criminoso, eles pensaram isso pra série, mas também é algo que só vai ter na série. Inclusive depois da Webtoon eu falo, caramba, eu sinto muita falta dele ali na série. Quem pega o papel que ele faz seria a bombeira. De ir lá, ter uma atitude, de fazer o que tem que fazer. Eu acho que ela pega na série essa personalidade que era dele na Webtoon. Dito isso, vamos ao enredo. No dia 3 ou 4 de outubro, não lembro precisamente, os moradores descobrem que eles estão trancados dentro do condomínio, que eles não conseguem sair, todas as portas estão fechadas. Eles vão até o controle e conseguem abrir o portão principal. Quando eles abrem o portão principal, eles percebem um homem muito alto e nesse momento eles são atacados pelo Slender. Não é um Slender, é um monstro, eles são atacados por um monstro. Com uma certa dificuldade, eles conseguem fechar o portão novamente e se descobrem presos dentro do condomínio e uma invasão de monstros no seu redor. E dali começa a nossa série. As coisas pioram muito quando eles descobrem que, na verdade, todo ser humano ele pode se transformar num monstro. Eles não sabem bem porquê, mas alguns seres humanos começam a ter um sangramento nasal, desmaios, e essa pessoa se torna um monstro. O que é muito legal na série na Webtoon, porque isso leva a uma tensão, pois toda hora as pessoas ali que são amigas, ao mesmo tempo têm uma desconfiança, porque não sabem em que momento aquele amigo de repente vira um monstro. Assim como algumas pessoas que estão se tornando monstros tentam disfarçar isso para que eles não sejam expulsos ou mortos. Na série é dito que essa transformação em monstro é ligado ao desejo humano. E é bem possível que eles expliquem isso melhor na segunda temporada. Como eles vão fazer isso, eu não sei. Eles chamam isso de, na verdade, maldição. Eles não sabem bem o que eles estão chamando de maldição, até tem uma teoria. Quem diz isso é o noivo da bombeira, que era um cientista que publicou no seu blog essa questão da monstrialização. E chamou isso de maldição. Esse personagem ele está desaparecido. Ele foi usado como experimento pelo exército, que também é uma coisa que eles vão deixar para a segunda temporada, onde a bombeira ela está grávida do seu noivo, que foi levado pelo exército. Mas fica para a segunda temporada. Como eu disse, não me surpreenderia que a série ela desse uma explicação bem pé no chão, se tornasse algo como um vírus, uma anomalia genética, uma mutação. Mas eu estou curioso para saber como é que eles vão fazer isso. Na Webtoon, você tem algumas formas de interpretar a coisa. Se você aceita a explicação que os próprios monstros dão, para mim se estraga o Webtoon. E eu acho que dá para ter uma explicação melhor, até porque eu gostei muito do Webtoon e eu prefiro a segunda explicação. O que a gente tem de certeza é que existe um monstro senciente, ou seja, que tem consciência, que sabe que existe dentro do corpo do nosso protagonista e no corpo de todos aqueles que se transformam em monstro. Esse monstro ele dialoga, ele tenta convencer o personagem a contar para ele qual é o seu desejo mais profundo. Obviamente esse monstro ele vai usando o terror psicológico, ele tem um prazer ali em manipular o ser humano. E uma vez que o ser humano ele revela esse desejo mais profundo, é nesse momento que ele se transforma em um monstro. Esse ser humano que se transforma num monstro, dentro da cabeça dele ele vive numa Matrix, onde ele vive o mundo ideal dele. Por exemplo, se você foi abandonado pela sua família e você deseja rever a sua família e você conta que esse é o seu desejo mais profundo,
esse monstro ele vai fazer você acreditar que você está no mundo com a sua família. E por isso o nome da série é Sweet Home, que está ligado a essa coisa que o monstro faz de te colocar num estado onde você está vivendo o seu mundo ideal. Só depois que o personagem protagonista ele dá o nome de Sweet Home para a música que a Jisoo cria. E o monstro, cujo qual o personagem se transforma quando ele conta o seu desejo, ele traz consigo características desse desejo. Por exemplo, aquele monstro poderoso, ele desejava ser musculoso. E por isso ele fica falando o tempo todo frases ligadas ao treino. Se ela fala proteína, só faltou ele fazer "Bi! Monstro!". Literalmente é quando o monstro saiu da jaula. Que piada ruim, né? O monstro que corre muito rápido, ele sonhava em ser velocista. Aquela geleia verde que aparece tanto na série, na Webtoon é explicado. Ele era uma criança que estava brincando de pique-esconde quando vê a mãe ser assassinada por monstros. Então tudo que ele desejava, o desejo mais profundo deles era poder se esconder. E por isso ele se torna aquela geleia capaz de se esconder. E o que ele fala o tempo todo é: você está me vendo? Assim, o monstro velocista fala o tempo todo: você é muito lerdo. E a aranha, que na verdade na Webtoon essa é a segunda forma daquele monstro, ele era um homem que queria sobreviver quando os monstros atacaram. Então ele ganha aquela forma e o tempo todo ele fala: eu só quero viver, eu só quero sobreviver. Ou seja, cada monstro na verdade ele tem uma forma relativa ao seu desejo. Inclusive, você pensou por que o segurança fica falando o tempo todo peixe frito? Pois é, você pensou quem foi que trancou todo mundo ali? Talvez você tenha pensado que foi o segurança que antes de virar monstro queria proteger as pessoas ali. Não. Na verdade, o segurança, depois de receber aquele peixe frito podre, estragado, ele chegou a um estado no qual ele decidiu que queria matar todo mundo naquele prédio. Ele decidiu que ia trancar todo mundo dentro daquele prédio e depois tacar fogo no prédio para que todos morressem. Só que no meio do processo, sem entender direito, ele perdeu a consciência, ele se tornou um monstro e por isso ele deixou para lá aquilo. A frase que ele fala o tempo todo está de acordo com o morador que ele encontra. Por exemplo, quando ele encontra a menina que deu o peixe frito podre para ele, ele fala peixe frito. Quando ele encontra a menina que toca baixo, a Shizu, ele fala pirralha barulhenta. E por aí vai. Então cada monstro ele tem uma frase específica ali ligada ao seu desejo. Na verdade, esse monstro primeiro que está dentro do corpo de cada ser humano me lembra até um pouco o anime Parasite, que conta a história de aliens que tomam o corpo humano. Ou até mesmo, se a gente pegar uma referência mais ocidental, a gente pode pegar a referência de Under the Dome, um livro de Stephen King que virou uma série, na qual os aliens também chegam à Terra e enquanto eles estão fazendo lá o trabalho deles, eles prendem os humanos em uma realidade paralela para que eles possam ficar tranquilos enquanto eles são mortos, por assim dizer. Isso na segunda temporada da série, tá bom? Ou seja, não é tão estranho pra gente ver essa ideia de que monstros vão colocar você numa Matrix para você poder ver seu melhor sonho e ficar quietinho enquanto eles estão fazendo o que tem que fazer. Mas focando na Webtoon, quando o protagonista no momento pergunta: tá, e o que você é? No primeiro momento aquele monstro fala: eu não sei o que eu sou. Depois ele até fala: eu sei o que eu sou, mas o protagonista não quer saber porque está ocupado matando algum outro monstro. Não é revelado quem é esses monstros. Ele diz que ele é a alma da pessoa. O que pra mim foi uma explicação bosta. Eu vou discordar da própria Webtoon dando uma outra interpretação. Primeiro porque se você for acreditar que aqueles monstros que estão dentro do corpo das pessoas são as almas delas, que resolveram se rebelar contra a humanidade porque eles estavam cansados de ver a humanidade fazer tanto caos, tanta absurdidade, tanto crime. Você se pergunta: tá, se eles são a alma das pessoas, como é que a alma se rebela e o ser humano continua, sabe? O que é a alma, afinal de contas, para esse anime? Já me gera um problema em acreditar que eles são a alma das pessoas. Se eles são a alma das pessoas, eu fico pensando de como é que esse personagem, esses monstros, não sabiam logo de cara que eles eram a alma das pessoas. O que me faz parecer que eles interpretaram que eles são as almas das pessoas para justificar a revolução que eles estão fazendo depois de um tempo. O que a gente sabe de fato é que eles existem há muito tempo, pelo menos é isso que eles dizem ali, que nós estamos aqui em silêncio há muito tempo. Isso eu posso concordar. Mas alma, não sei, não gosto. Além disso, essas almas das pessoas elas são sádicas, elas sentem muito prazer tanto em manipular o personagem, como em ver o personagem sentindo dor. O que me soa estranho, já que eles são a alma da pessoa. Só se essa noção de alma ela estiver muito baseada, e aí eu entendo porque que a série fala de maldição, a nossa noção de o chamado ou grito,
que quando uma pessoa morre em um momento de extrema dor ou tristeza, eles deixam na Terra uma maldição. E aí isso explicaria porque a série chama de maldição. Mas não fica muito bem claro para mim, eu preciso de mais detalhes. Esses monstros são maldições, mas que surgiram da dor ou agonia do quê? De quem? Da dor de onde? Eu prefiro acreditar que de fato eles são monstros, até porque eles têm uma forma física dentro do corpo do personagem, que é mostrado algumas vezes, e um dos seres humanos que não teve a oportunidade, entre aspas, de passar pelo processo de monstrialização, quando estava prestes a morrer, ele recebe de um dos monstros, digamos assim, um pedaço de monstro. Tipo o One Punch Man, que a pessoa come um pedaço de monstro e vira um monstro. Ele come esse pedaço do monstro e aí ele se transforma num monstro. Então, se eu for pensar que é uma alma, isso fica meio estranho. Se eu for pensar que é uma maldição, eu vou precisar refletir um pouco mais sobre o que seria isso, eu não tenho esse conhecimento todo. Mas se eu penso que é um monstro que estava hibernando e que ele acabou interagindo com uma certa gama de seres humanos, me parece uma explicação melhor, já que nem todos automaticamente passam pela monstrialização. É um processo em potencial. Explicações à parte, o que acontece depois que você se torna um monstro, passado um tempo você se torna um casulo. E desse casulo nascem novos seres humanos que não têm sentimentos, que segundo esses monstros seriam seres humanos melhores, evoluídos. Ao meu ver, é uma simbiose do monstro primeiro com o corpo humano. E dali, é claro, sobra alguma coisa, uma característica daquele ser humano, mas ele já não seria exatamente aquele ser humano, ele é outra pessoa. Mas é uma leitura minha, isso não fica claro. Você pode de fato acreditar que aquela pessoa volta, mas agora de uma forma diferente, sem sentimentos, ou que de fato houve uma simbiose entre o monstrinho que está dentro do corpo e o corpo humano, se tornando uma outra pessoa, fica a sua escolha. Como eu disse, eu gostei muito da série. Eu acho que teve alguns problemas, principalmente ligado à forma como eles lidaram com o orçamento que eles tinham. Quando a gente estava ligado ao monstro que tinha alta velocidade. Como eles não tinham, ao meu ver, capacidade de fazer um slow motion decente, eles deixaram as cenas na velocidade normal. Então, algumas vezes não fazia sentido para mim, eu tinha que pausar o frame exato para saber o que estava acontecendo. Quando o nosso personagem principal é atingido por um raio, eu acho que é um raio, que o velocista ele atira, eu não sei de onde veio esse raio, sinceramente, porque esse monstro não ataca raio. Depois, dentro da garagem, você tem na verdade dentro da garagem diversos monstros. E naquela luta ali, para justificar que os personagens sobreviveram, é como se só o monstro velocista fosse importante, porque se você fosse considerar todos os monstros que estavam na garagem, aqueles personagens não sobreviveriam. Então, para mim, às vezes o roteiro força a barra para o personagem sobreviver. Deixa de dar conta de algumas coisas que seriam importantes naquela luta. Mas isso, em hipótese alguma, estraga a nossa experiência com a série. Como eu disse, a série ela termina em aberto. Na Webtoon você tem um final no qual você chega a lavar seus olhos por dentro, ainda mais se você for assistir o último episódio com a trilha sonora que fizeram para esse último episódio. No final da Webtoon, o nosso protagonista ele se sacrifica para que o seu time possa escapar. Como eu já disse, as pessoas que se tornam monstros, eles entram no casulo e voltam como seres humanos, mas seres humanos sem sentimentos. Só que o nosso protagonista, ao se tornar de novo humano, sem nenhum sentimento, ele encontra o celular que a Shizu havia dado para ele e ouve a música que ela tinha composto e que ele tinha prometido fazer a letra. Nesse momento ele começa a chorar e ele volta a ter sentimentos e vai em busca dos seus amigos. E o final é ele com seus amigos, abraçando, feliz e tal. E fica em aberto para você pensar, então todos os seres humanos eles podem voltar a ter sentimentos? Na minha leitura, não. Por quê? Porque o nosso protagonista, ele conseguiu, antes de se tornar um monstro, ter o respeito daquele monstrinho que estava dentro dele. A tal ponto que no final, o monstrinho ele não é mais agressivo com o nosso protagonista. O monstrinho ele fala, cara, o que você quer é um sonho impossível, mas vamos negociar. Eu vou te ajudar a salvar uma vida. Como você resistiu até aqui, você ainda vai ter consciência por um tempo antes de você de fato se tornar monstro. Ao meu ver, como ele conseguiu essa amizade com esse monstro, a simbiose dele era uma simbiose diferenciada quando ele virou um novo humano. Mas aí a gente não vai saber porque não tem continuação, eu só estou refletindo ali.
Já na série a gente tem o final onde o Yoon-soo, o protagonista, é resgatado pelo Sa-won, que é o nosso gangster, o nosso assassino de aluguel. Ele agora aparece ali fardado com a roupa militar, sem a cicatriz no rosto e levando o nosso protagonista para algum lugar. E sinceramente, eu vendo esse final, a personalidade do detetive, do gangster, ele está até mais próximo do que a que eu lembro da Webtoon. E dali algumas interpretações podem ser feitas. A primeira é que o gangster, o detetive na Webtoon, ele de fato se transformou em um monstro no final da série e por isso ele se regenerou. Mas eu não sei até que ponto a cicatriz seria uma ferida, já que ela já é algo fechado. Mas tudo bem, ele se regenerou, curou a cicatriz, pegou o personagem principal e levou ele embora. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação é que, na verdade, quem estava ali naquele carro não era o detetive, e sim o Yoon-jo, que é um dos bandidos que chega e também é um meio monstro. Esse cara, ele tem a capacidade, na série, isso não acontece na Webtoon, de se apossar do corpo das outras pessoas. Então, poderia ser ele no corpo do detetive, levando o nosso protagonista embora. E para mim, a terceira hipótese, que eu acho que é a mais possível, é que o nosso detetive era de fato um detetive, já que na Webtoon ele é um detetive. E daí ele estava infiltrado e ele talvez faça parte de uma resistência, já que o exército, a princípio, ele será o antagonista da próxima temporada. Faria muito sentido se, por exemplo, esse detetive ele tivesse levado o nosso protagonista embora e que na segunda temporada a gente tivesse o nosso protagonista enfrentando o exército para resgatar os seus amigos que foram capturados. Tendo ali na segunda temporada, tanto a bombeira, uma anti-herói, porque ela é legal, mas ela faz o que tem que fazer para encontrar o noivo, quanto o nosso protagonista e o detetive tentando resgatar os amigos. Isso para mim me faz muito sentido para uma segunda temporada. Mas e você? O que você achou da série Sweet Home? Você gostou? Qual é a interpretação que você deu para o final de Sweet Home? Você leu a Webtoon? Você achou que ela é mais legal ou não tem nada a ver com a série? O que você acha? Quem são essas criaturas que invadiram o corpo humano? Será que são as almas deles, afinal de contas? Coloca nos comentários. No mais, deixa o like, curte e compartilha. Vídeos toda quinta-feira às 18 horas, sempre que eu consigo fazê-lo. Pelo menos eu me esforço muito para que isso aconteça. E é isso. Merci bien et à la prochaine.